Estamos de volta com o programa Ação Nacional e hoje estamos falando sobre essa violência no Rio de Janeiro, também essa intervenção militar. Estou aqui com o vereador do Rio de Janeiro e também vice-presidente da Comissão de Intervenção no Rio e também com a Carolina de Filipe, que é advogada criminalista. Bom, a gente estava falando a respeito da atuação, se a polícia deve atuar como força militar, enfim, a gente já explicou tudo isso aí nos blocos anteriores. Mas eu queria especificamente perguntar aqui para o vereador Cláudio, que gentilmente veio do Rio de Janeiro para estar conosco aqui no programa. O senhor conviveu com a Marielle Franco, né, vereadora, que infelizmente aí correu esse crime bárbaro contra a pessoa dela, né? E hoje, lógico, existe todo esse movimento no Rio de Janeiro. Ela fazia parte, inclusive, dessa comissão, não é isso? Ela fazia... a comissão ela tem o presidente, que é o vereador Carlos Caiado. Ficou decidido que seriam 4 relatores, que é uma coisa inédita na Câmara, mas é exatamente para que não ficasse um ponto de vista somente. A gente tem o Fernando William, que é o relator principal, e temos também o vereador Jones Moura, que é um guarda municipal, então com uma visão de dentro da guarda, tudo. E a vereadora Marielle era uma também das relatoras, junto com o vereador Felipe Michel, que é mais um relator. E ela exatamente quis entrar na comissão por ser radicalmente contra a intervenção. Ela queria dar esse contraponto, isso foi o que ela disse na nossa primeira reunião, por ser contra. Ela não queria que a comissão acabasse sendo somente de pessoas que concordavam com a intervenção, o que todos acharam super lícito e democrático, né? A democracia, sim, de pessoas que concordam e que discordam, né? Então, ela era realmente bem contra a intervenção, até pela história dela, uma pessoa que veio de uma comunidade, que lutou, se elegeu, fez uma votação muito expressiva, mais de 45 mil votos na primeira tentativa, foi assessora há muitos anos, coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Ela tinha todo esse trabalho com direitos humanos, o que acabava levando os posicionamentos dela para ser contrária à intervenção federal. A sua filosofia de trabalho, sim, né, que é normal para qualquer político que atua no meio, né? Agora, existe assim uma questão que ela fez várias denúncias sobre a truculência do batalhão da Polícia Militar, na favela do Acari e tudo mais. Isso será que está atrelado ao que aconteceu com ela? Ela sofria ameaças? Vocês sofrem ameaças? Ela nunca sofreu ameaça nenhuma. Isso está posto, isso toda a assessoria dela, foi até um dos grandes erros agora, né, que foi o depoimento foi dado público, mesmo estando em segredo de justiça, e foi uma grande crítica. Até na reunião que nós tivemos com o general Braga Neto, ele estava bem irritado com essa questão. Tinha acabado de acontecer o vazamento e ele estava bem irritado com isso. Uma das coisas da comissão, não há de ser diferente, também é a cobrança do esclarecimento total do caso dela. É óbvio também respeitando todos os outros casos dos policiais, mas há uma questão institucional aí. Uma questão institucional que quando você... todos são importantes. Mas quando se há um ato de violência desse, ainda mais com suspeitas de crime político que fere a democracia diretamente, aí perpassa a questão dos posicionamentos e se concordava, se discordava. É uma coisa, a instituição, a democracia. Esse foi um crime contra toda a democracia brasileira. Põe em xeque a liberdade que um parlamentar tem de se expressar, de criticar, de denunciar. Então, não é endeusando, criando nada disso, mas tem uma liberdade democrática, uma coisa que foi conquistado com tanto suor, sangue, que é exatamente o Brasil ser um país livre, né? Um país democrático, um país onde cada um possa expor a sua posição. E a morte dela, até que se esclareça, ela põe um grande ponto de interrogação. Eu e ela, por exemplo, ela tinha um viés completamente progressista e eu muito mais conservador. A gente tinha discussões diárias sobre os temas, mas o respeito, o carinho e a amizade sempre existiu. E mais, um crime contra a democracia, ele é contra todos. Ele é contra a direita, contra a esquerda, contra progressista, contra conservador.
Senão, daqui a pouco, você já não pode mais expor a sua opinião, que você vai ter medo de sair da rua e o outro lado querer te assassinar. É um retrocesso para a nossa democracia enorme e por isso que se há essa cobrança, talvez até excessiva um pouco, mas excessiva no ponto não de não querer se esclarecer o dela, mas mais que outros casos, porque é um ataque à democracia, com certeza. E ela é uma representante do povo. Eleita democraticamente pelo voto, então, por mais que tivéssemos posições muito antagônicas, tem que se respeitar a trajetória dos outros. E, sem dúvida, alguém que na primeira eleição teve uma votação expressiva dessa, uma mulher negra, advinda de uma comunidade, ela sempre teve o respeito de todos. E como é que fica essa situação? Porque assim, a gente assiste pela televisão, né, acompanha mais aqui, especificamente aqui no estado de São Paulo, vendo isso daí no Rio acontecer. A questão da Marielle Franco, por exemplo, a gente vê que existe não sei se é a milícia, se é o pessoal do tráfico do morro, eu não sei quem, não se sabe ainda. Mas existe um poder constituído paralelo dentro do Rio de Janeiro que realmente, assim, ultrapassa qualquer limite. A gente está vendo isso aí claramente, que assim, tipo, aqui ninguém manda. Né? Eu vou simplesmente determinar as regras aqui e passar por cima de qualquer um. É essa a impressão que dá ou é isso que tem acontecido? Essa é, na minha opinião, uma das grandes missões da intervenção. Se não acabar, conseguir desarticular esses poderes paralelos. Estava um grande site de notícia hoje, estava noticiando que um ex-traficante, que agora é da milícia, foi interceptado um áudio por essas redes sociais fechadas, onde ele estava arregimentando antigos companheiros do tráfico para agora serem da milícia. Ou seja, é uma desvirtuação da ordem e da normalidade que, teoricamente, um começou para acabar com o outro e agora eles se unem todos contra os cidadãos de bem. Realmente, assim, é um grau de articulação que está acontecendo do crime organizado que a gente, cada dia mais prova como essa intervenção foi realmente necessária, porque isso é a política pública de segurança falida. Isso é a total incapacidade de gestão. Inclusive, o governador Pezão falou isso declaradamente, que ele já não tinha mais capacidade de gerir. Falou mesmo. Ele falou isso publicamente, isso não é uma crítica minha, que quando um governador vai a público dizer que ele não tem mais capacidade de gestão, é porque está completamente falido. Mas são anos e anos, né, dando respostas simplistas, respostas rasas para o problema da criminalidade. Sim. Né, dando respostas... a criminalidade o problema da criminalidade é a pobreza, né? Essa é uma das respostas que a gente mais ouve, né? Isso não é verdade, porque se isso fosse verdade num país num país que a gente tem, que nós temos um número expressivo de pessoas que vivem na pobreza, então nós teríamos um número expressivo de pessoas criminosas. Isso não é verdade. Então, nós estaríamos dizendo que os países mais pobres seriam países com número maiores de criminosos. Isso também não é verdade. Os países ricos, então, não teriam tantos criminosos. Isso também não é verdade. Também ocorrem crimes. Também ocorre, né? O problema da criminalidade não está só aí. Então, enquanto se dá respostas simplistas, respostas rasas para o problema da criminalidade, o crime vai tomando conta. E vai tomando corpo. E vai tomando corpo e vai se organizando e vai ficando cada vez mais complexo. Que é o que a gente vê hoje nessas organizações criminosas. Que nós temos organizações criminosas no Rio, mas em São Paulo também, com organizações que dão inveja a empresas multinacionais. Com organograma, com chefia, com ordens, com regimentos, né? Por quê? Porque quanto mais as respostas são simples, do outro lado vão criando-se teias complexas.
né? E lembrando que os dois grandes financiadores são os roubos e furtos e a questão do tráfico de entorpecente. E dificilmente quem compra entorpecente é pobre. Isso. Quem compra entorpecente é quem tem dinheiro para gastar com entorpecente. Você tem lá o pequeno traficante, o aviãozinho que usa, mas o grande financiador, além dos roubos e furtos, que isso está claro também que furtos de carro, roubos de cargas são grandes financiadores, mas o entorpecente, o tráfico de entorpecente, ele talvez seja o maior financiador hoje. E aí você volta a cair no problema de fronteira, de repressão, de como é que isso circula. Ele não aparece de uma hora para outra. Ele circula por dentro da cidade, por dentro do estado. Ele chega de algum lugar. O Rio claramente não é um produtor de entorpecente. Então esse entorpecente chega. Então são problemas, na verdade, Júnior, de interpoliciais, digamos assim. Ele é mais de uma polícia. Você vai desde da Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar. É um problema de todos eles juntos, porque em cada área que você vai olhar, você vai ver que tem a égide de algum desses que não está acontecendo o trabalho correto. Você tem uma ideia, a gente tem dados aqui, gente, olha, dados do Instituto de Segurança Pública. Aqui está falando que comparando janeiro de 2017 a janeiro de 2018, os roubos de celulares quase dobraram, um aumento de 80%. Assaltos a comércio teve uma alta de 78% e roubos de cargas 41%. Tudo isso aqui acaba alimentando realmente o tráfico do jeito que a gente está falando aqui, né, o poder paralelo. E por que isso aumentou, né, Júnior? Assim, eu me arrisco a dizer, né? A gente diz no estudo da criminologia que tem uma teoria dos freios que a gente diz que o crime tem 3 fatores, né? O que poderia frear o crime são 3 fatores. O primeiro fator é o autocontrole. Por que as pessoas não saem cometendo crimes? Porque se eu quero o seu relógio, eu não arranco o seu relógio de você, né? Porque o primeiro ponto é um autocontrole. Um autocontrole que vem de uma moral, que vem de uma religião, que vem de um medo, de alguma coisa interna minha que me freia. Algumas pessoas não têm esse autocontrole, porque não receberam, porque não tiveram condições. Na base não tiveram isso. Na base, não tiveram, né? Ou porque tem problemas psíquicos e etc, né? O segundo freio é a punição. Então, é um medo de ser punido. Num estado falido, em que não tem punição, que a polícia não está ostensiva, em que a polícia já perdeu a guerra para o tráfico, moralmente falando, eles não têm medo da punição. Então, enquanto o Rio teve esse vácuo no poder, os crimes aumentaram mesmo, porque acabou esse medo da punição, né? E o terceiro freio é o medo social. Então, alguns países muito desenvolvidos, como, por exemplo, a Suíça, a Alemanha, as pessoas não furam o sinal vermelho, as pessoas pagam o ônibus mesmo sem ter fiscais, não porque vai ter punição, mas porque aquilo é o certo. Porque você está no ônibus também e eu não vou deixar de pagar porque você está vendo e porque isso é o certo perante a sociedade. Perante o outro. Perante o outro. Agora, numa sociedade que não está nem aí, numa sociedade falida, que está desacreditada, numa pesquisa recente, parece que 72% dos cariocas disseram que deixariam o Rio se pudessem. Que não acreditam mais no Rio de Janeiro como um lugar que pode dar certo. Então, numa sociedade descrente, por que eu vou frear o outro, né? Exatamente. Então, juntando esses 3 fatores, se eu não tenho esses 3 freios, a criminalidade tem tudo para estourar. Né? Bom, a gente precisa ir para um rápido intervalo e voltamos já com a Ação Nacional.